E o indicado de Lula para ocupar o cargo de presidente do IBGE, Márcio Pochmann, fez críticas ao Banco Central e ao Congresso. A fala do economista ocorreu durante transmissão do grupo Prerrogativas no último sábado. Pochmann defendeu a extinção da autonomia da autoridade monetária. O Congresso Nacional deveria estar mais atento a isso, fazer um bom debate. O que está acontecendo com o Banco Central? Até porque é uma direção que não consegue entregar as metas pelas quais a inflação deveria estar operando, por exemplo, né? Tem problema sério, inclusive na contabilidade do banco. Ele errou na sua contabilidade, recentemente foi divulgado isso. Tem o problema da compra de ouros, ou seja, tem várias questões. O Banco Central não é uma caixa preta, não há transparência. O futuro presidente do IBGE também criticou a taxa de juros praticada pelo Banco Central. Mas a forma com que ele vem atuando no Brasil me parece muito constrangedora, porque não há razão para justificar uma taxa de juros. Nós estamos com uma inflação ao redor de 3%, por exemplo, não é? É um absurdo a taxa de juros nesse patamar. E no ano de 2018, Pochmann era o candidato recomendado pelo chefe do MST, João Pedro Stedley. E é fundamental nós elegermos parlamentares que sejam fiéis à classe trabalhadora. Eu conheço de muitos anos, ainda quando ele era estudante lá na URGS, no Rio Grande do Sul, o companheiro Márcio Pochmann. É um dos melhores quadros que a classe trabalhadora tem. Já deu provas ao longo desses anos de sua fidelidade à classe trabalhadora e a mais ninguém. O Paulo, o que esperar de um cabo eleitoral, João Pedro Stedley? Não deu muito certo, né? Olha, o depoimento do Stedley, ele, para mim, resume a questão desse senhor, desse Márcio Pochmann, né, como o Stedley fala. O cara que é elogiado pelo Stedley, ele não pode servir. O Stedley é chefe de uma organização criminosa, né, de um grupo de desestabilização. E aí ele dá esse depoimento. Bom, não é por acaso que o rapaz não se elegeu. Nem sabia que ele tinha sido candidato, mas com o apoio do Stedley, aí o exército do Stedley não conseguiu, não teve números suficientes. Veja, é um sujeito altamente ideologizado, ele encampa ali todas aquelas teses da extrema esquerda, de centro acadêmico mesmo, juvenil, aquela da turminha do DCE, né? E ele vai presidir o IBGE, que é um órgão de uma importância absurda, porque o IBGE, com as estatísticas, a pesquisa, os números que o IBGE produz, ele serve de base, inclusive, para compor outros índices econômicos, que inclusive são desenvolvidos e aplicados por instituições privadas também. Eles utilizam essa base do IBGE em composições. Então, esses números do IBGE precisam ser altamente confiáveis. E esse senhor, esse petista que está indo para lá, ele é tudo menos confiável. Ele tem a confiança do Stedley. Logo, né, já a missão dele é outra. Já teve passagem para o governo e foi um desastre. Né, e ele pode reproduzir esse desastre no IBGE e talvez seja essa a missão dele. Ele tem problemas com números, né, ele vê as coisas um pouquinho diferente. Vai ser uma espécie de... Eu temo que ele seja uma espécie de alquimista lá no IBGE, que vai produzir estatística, gerar estatística que vai ser transformada em propaganda para o PT. Augusto, o indicado de Lula, aí, o Márcio Pochmann, nem assumiu o cargo, já está criticando a autonomia do Banco Central, fora todo o histórico, né? Olha, enfim. Paula, bastaria o testemunho do Stedley. Se eu estou num júri, sou promotor, acusando o Márcio Pochmann de alguma coisa, eu adoraria ver como testemunha de defesa dele o Stedley, porque ele pode condenar. Agora, esse cara foi o que inventou do IPEA um portento, né? É a transferência da pobreza para a classe média sem aumento de salário, lembra? Ele decidiu o seguinte, se a renda média de cada família chegar a 1.200, é classe média. Até então era pobre. Então ele não precisou mexer em nada e o Brasil acabou com a pobreza. Esse é o novo... a nova luz
do IBGE. Vocês vão acreditar em algum número do IBGE? Eu não acredito nem da sigla. IBGE já deve significar outra coisa. Ana? Olha, nós mostramos o Elias Jabbour, né, um professor de história, dizendo que nunca morreu pobre no socialismo, e agora nós temos um economista que não gosta da autonomia do Banco Central e que quer que o Banco Central baixe os juros na canetada, que a taxa de juros não tem absolutamente nada a ver com a gastança do governo, as torneiras abertas do governo. Professor de história e economista comunista, né? Se alguém continua com alguma dúvida de que nós temos um governo comunista, todo dia nós temos uma prova. Pois é, ele também criticou o PIX, defendeu um imposto de renda de 60%, carga horária de trabalho 3 vezes por semana. Se não medir mais as variáveis da inflação, Melhor parar não tem por aqui, inflação. né? Melhor parar por aqui.